Evangelho de Mateus, capítulo 10. Vamos ler a partir do 1. Todos acharam? Mateus 10. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, indo, pregai, dizendo: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Não leveis bolsa de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, volte para vós a vossa paz. Se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Espírito Santo, fala conosco agora, traz luz, revelação para as nossas vidas. Precisamos ser ministrados, precisamos ter mais de ti, por isso fala conosco, Espírito Santo. Quebra as barreiras, tudo aquilo que vem para roubar a tua palavra seja repreendido agora em nome de Jesus. E que tão somente o Senhor tenha liberdade de atuação em nosso meio. Passeia, fala com cada vida. Senhor, esta palavra, Senhor, eu sei, Senhor, o Senhor tem reservado para corações nessa noite. Por isso visita, trabalha, mostra a tua direção, nos fortalece na tua presença. É o que nós te pedimos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, a fobia, ela é o medo ou uma aversão exagerada que uma pessoa desenvolve a respeito de alguma coisa ou até a respeito de alguém. Então ela cria uma fobia, uma aversão, é um medo exagerado que isso faz com que ela fique reticente, isso faz com que às vezes queira se esconder, fique com medo. E existem diversos tipos de fobia, vários. E tempo atrás, pesquisando no Google, eu vi lá que existia uma que eu já conhecia, já ouvi falar, mas confesso que se dissesse o nome dessa fobia, eu não ia saber responder o que é. E trata-se da courofobia. E aí eu até fui conversar, falava, quando eu sempre gosto de pregar, preguei para minha esposa. Aí ela foi pro básico, né? É a aversão ao couro, courofobia. Mas não, eu falei, não, aí seria muito fácil, né? Não é. Na realidade é o medo de palhaços. Como que a gente vai imaginar, né? A gente podia imaginar palhaçofobia, sei lá, qualquer coisa. Mas courofobia. Mas é interessante. Então pesquisando, né, sobre as fobias, porque existem vários tipos. E quando eu me deparei com esse nome, e aí eu parei para pensar um pouquinho sobre essa questão do palhaço, né? O que um palhaço, vamos parar para pensar. O que um palhaço de circo ele tem
que pode deixar uma pessoa com tanto pavor? O que será? A gente fica pensando, o que um palhaço ele pode causar tanto pavor? E eu não me refiro, né, irmãos, às pegadinhas que tem aí, aos palhaços diabólicos que criaram por aí. Eu estou falando do palhaço de circo, aquele palhaço mesmo, raiz. Esse palhaço, eu não posso dizer com precisão hoje, mas no meu tempo, posso dizer isso, também não está tão longe. Ele tem uma característica, o palhaço, ele não é violento. Não é verdade? O palhaço ele não é violento. Ele não fala palavrões. Ele diverte as crianças. Ele brinca com as crianças, ele diverte os adultos. Faz todos rirem. Enfim, a função do palhaço é transmitir alegria, fazer com que as pessoas se sintam bem. Ele apenas diverte as pessoas. Agora, por que ter medo de palhaço então? Por quê? Ou que trauma um palhaço ele pode causar para influenciar a vida de uma criança, para chegar ao nível de uma fobia, de uma aversão terrível, desenvolver uma fobia? Ou ainda, como que uma experiência de infância pode acompanhar uma pessoa até a fase adulta? Se nós sairmos um pouco da questão de palhaço, mas como que uma experiência lá na sua infância, ela pode te acompanhar até você chegar até a fase adulta? Será que você tem alguma resposta para isso? A resposta da psicologia é que uma experiência ruim e que não foi resolvida, ela vai acompanhar a criança por todas as fases da vida dela, porque ela teve uma experiência ruim e aquilo não foi resolvido, aquilo não foi sanado, simplesmente deixou rolar. Então essa é a explicação da psicologia. Então você não resolve e aquilo vai acompanhando você para sempre. Em outras palavras, uma experiência ruim enraizada no emocional de uma criança, ela vai crescer junto com ela. E ela vai crescer a um ponto, que vai se tornar algo destrutivo. Já era uma coisa, porque a criança tem aquela coisa, às vezes é uma coisa invencível. É muito difícil. É uma criança que olha para o pai e acha que o pai ele é invencível. A mãe ela é invencível. Nunca vai ficar doente, nunca vai ter problemas. Então a mesma coisa às vezes é esse sentimento. Às vezes você acha que uma coisa que já é invencível, diante de você ela se torna invencível, mas ela vai crescendo e você vai chegar à fase adulta e você vai estar carregando isso de forma a se tornar um trauma, de forma a se tornar evidentemente uma fobia, e você afirmar, poxa, eu tenho medo disso, de você ver a pessoa às vezes se encolher num canto, de tamanho medo que a pessoa tem. O texto que nós lemos, irmãos, ele mostra o exato momento em que Jesus está comissionando os seus discípulos. Ele comissiona os seus discípulos agora para fazer o trabalho do reino de Deus. Ele está chamando os discípulos, a gente vê a partir do versículo 1, Jesus está comissionando os discípulos dele. E o trabalho era o quê? Sair falando acerca desse reino, falando acerca de Jesus em todas as casas. E Jesus, a gente leu aqui, ele vai dar autoridade para que esses discípulos possam curar pessoas. Jesus aqui ele está dando autoridade para que eles expulsem demônios no nome do Senhor Jesus. Isso tudo como uma forma de autenticar, isso tudo como uma forma de validar o chamado que eles têm, aquilo que eles receberam do Senhor. Eles estavam revestidos do Espírito Santo. Os discípulos aqui eles estavam revestidos da autoridade que Jesus os deu. Jesus os deu poder, Jesus os deu autoridade, assim como Ele entregou e Ele deu autoridade sobre a minha vida, sobre a tua vida. Jesus também, assim como Ele chamou os discípulos, Jesus também nos comissionou. Os discípulos estão recebendo agora a tarefa de levar o Evangelho, de casa em casa, de cidade em cidade. Ele comissiona com o intuito do quê? De ajudar as pessoas, de anunciar que é chegado um novo reino.
E aí a Bíblia vai nos mostrar que eles estão prontos já para sair. Eles estão prontos para sair agora e anunciar, indo de casa em casa, levando a palavra de Deus, levando uma palavra de conforto aos necessitados, levando uma palavra de salvação. Eles estão saindo para fazer o bem. Os discípulos agora eles vão curar no nome do Senhor. Eles vão orar no nome do Senhor. Eles vão trazer libertação, vão trazer cura, vão trazer restauração, vão trazer avivamento aonde quer que eles chegarem. Eles vão pregar o evangelho, eles vão abraçar aqueles que precisam ser abraçados. Teoricamente falando, irmãos, essa tarefa é tão nobre, tão linda, tão pura, tão verdadeira, que ninguém em sã consciência pode se opor. Não é verdade? Olha a tarefa. Ele vai sair para abraçar, para anunciar um reino de Deus, de salvação, de libertação, de cura, de maravilhas. Já imaginou você querer fazer o bem e você fala, poxa, mas eu quero fazer o bem, quem vai se opor? Mas a realidade, irmãos, a vida real, ela é bem diferente. Veja que Jesus ele deixa uma instrução que é pelo menos estranha. Lá no versículo 14 de Mateus 10 que a gente leu. Ele fala assim, ó: e se ninguém vos receber? Aí novamente eu pergunto, como não receber se está fazendo bem? Como não receber? Eles estão fazendo bem. Mas Jesus está alertando, ó: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Ele está falando o quê? Naquele contexto da época, irmãos, não tinha asfalto. Então você, quando você está caminhando, por onde quer que você vai, os teus pés vai empoeirando a sandália, vai empoeirando os teus pés. Então o pó daquela casa, o pó daquela cidade que não te recebeu, e ela vai ficar nos seus pés. E Jesus está falando o quê? Olha, bate o pé, tira o pó quando você sair daquela casa ou daquela cidade e segue adiante. Agora, por que Jesus está dando uma ordem tão estranha como essa? Por que bater o pé? O que Jesus está querendo dizer com isso? O que isso tem a ver com a missão? Porque Jesus comissiona eles para anunciar o evangelho do reino. Jesus comissiona eles para anunciar a verdade do Senhor. O que isso tem a ver? Isso está totalmente fora do contexto daquilo que eles vão fazer. O que o ato de sacudir o pó que está sobre nós, sobre os nossos pés, sobre o sapato, o que isso tem a ver com a falta de recepção? Porque Jesus está falando, se alguém não vai te lá, não vai te receber bem, então bate o pé e sai fora. O que isso tem a ver com a falta de recepção? Vamos pensar. Eu fui mal recebido em uma casa, você foi mal recebido numa casa. O que vai mudar? Para pensar. Você chegou, você foi mal recebido numa casa. O que vai mudar se você tirar a poeira do seu sapato? Porque você não foi recebido como você esperava. O que vai mudar? A pessoa já foi mal educada comigo mesmo. O que vai mudar? O que vai ajudar se eu tirar a poeira que está sobre mim? Parou para pensar, o que isso vai influenciar? É sobre isso, é sobre essa dica estranha que eu quero falar hoje. E para isso eu quero trabalhar em 3 tópicos, em 3 pontos, para a gente poder entender nessa noite. O primeiro ponto é o seguinte: não leve nada das suas desilusões. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar hoje: não leve nada das suas desilusões. Então, o primeiro ponto que eu vejo que Jesus está querendo dizer com essa afirmação: sacudam a poeira dos pés. Irmãos, a primeira comitiva de missões da igreja, ela está situada lá em Atos. Eu quero que você vá comigo, Atos, capítulo 13. Atos capítulo 13. Vai falar sobre a primeira comitiva de missões da igreja. Atos capítulo 13.
versículo 2 diz assim: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então olha lá que interessante, esses dois são os dois primeiros missionários. Eles são os dois primeiros que vão levar o evangelho do reino do Senhor. Mas esses dois primeiros missionários, irmãos, eles vão levar com eles um rapaz chamado João Marcos. João Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. E dizem os estudiosos que seria ele também o autor do evangelho de Marcos, João Marcos. E ele é sobrinho de Barnabé. Barnabé pede para que leve também com ele a João Marcos. Só que a tarefa, irmãos, não era fácil. Não era fácil. Mas João Marcos, ainda assim, ele, num primeiro momento, ele aceitou. Não, Barnabé, chamou. Poxa, eu quero ir também. Falou com Paulo, liberou. Só que a tarefa não era uma tarefa fácil. Porque quando eles vão chegar nas cidades, eles não vão chegar numa cidade como às vezes a gente recepciona alguém que nós convidamos, alguém que nós esperamos, um pastor que venha pregar aqui, ou uma igreja que venha nos visitar, e a gente coloca uma faixa, e a gente fala: seja bem-vindo, nós estávamos esperando, que Deus use vocês, que Deus fale através da vida de vocês. Então quando eles saírem pelas cidades, eles não vão receber lá uma faixa de boas-vindas, né? Imagina eles chegando lá, atracando o barco, e aquela faixa, né? 2 pessoas segurando, uma de cada lado. Bem-vindo Paulo, né? Bem-vindo Barnabé. Sejam bem-vindos a essa cidade. Não, eles não vão receber isso. Eles vão encontrar muita resistência. Eles vão encontrar muitas situações. E aí, amados, João Marcos, que era um jovem na época, deve ter coçado a cabeça, deve ter pensado: não, peraí, é isso aí que eu vou viver? Ah não, tô fora, não vou não, vou enfrentar afronta, resistência, não vou não. Para pensar, irmãos, 1/3 da força missionária já desiste na primeira semana, porque eles estão em 3. Então 1/3 da força missionária que vai anunciar o evangelho, vai falar de Jesus, já vai embora. Então o que era um trabalho para 3, porque eles se programaram naquele momento, quando Paulo aceita João Marcos, eles se programaram para 3, agora volta para ser 2. Isso com certeza, amados, deve ter deixado Paulo chateado. Por isso, quando eles estão desenhando a segunda viagem missionária lá em Atos 15, Barnabé de novo queria que João Marcos fosse, mais uma vez ele insiste, mas Paulo agora não vai ser favorável, Paulo agora não vai querer. Vamos lá, vamos ver, Atos 15, versículo 36, diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria que levassem também João, chamado Marcos. A Paulo, porém, não parecia certo que levassem aquele que desde a Panfilha se tinha separado deles, e não os acompanharam naquela obra. O que Paulo está dizendo aqui? Ele não está pronto, meu. Barnabé, não vai rolar. Ele não está pronto, a gente já foi da primeira vez, não deu certo. Quando a coisa apertar, ele vai cair fora de novo. Aí vem a pergunta, que ainda ficou aquela coisa no ar: mas por que João Marcos desistiu? O que acontece? Que a gente está falando, ok, ele foi lá para uma missionária, viu que tinha uma situação, não foi tão bem recebido, ele caiu fora, e aí Barnabé está chamando ele de novo para a segunda viagem missionária, Paulo não concorda. Por que João Marcos desistiu? O que houve? Vamos lá, o que a gente sabe é o quê? Que João Marcos foi combinado por Barnabé para acompanhar a primeira expedição missionária, viagem missionária para anunciar o evangelho do Senhor, e ele foi. Mas quando ele viu as dificuldades, ele não teve maturidade para seguir adiante. Quando veio as dificuldades, quando veio as lutas, quando veio os problemas, ele não teve maturidade. O que ele faz? Ele declina então do projeto.
Ele desistiu, irmãos, porque ele não soube lidar com os reveses, com os problemas, com as lutas. Vamos lá de novo, vamos voltar de novo para Atos 13. Atos 13, versículo 44, vai dizer assim: E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Lembra o que eu disse antes? Pode alguém se opor a quem quer fazer o bem? Alguém só quer falar que quer fazer o bem? Aqui é a resposta. Pode. Um monte de gente, amados. Infelizmente. E João Marcos, ele está ali, junto com Paulo, junto com Barnabé. Eu fico imaginando, ele está com o olho arregalado desse tamanho. O que esses caras estão fazendo? Eles estão blasfemando, eles estão, falando mal da gente. Eles estão invejosos, eles estão se levantando, eles estão xingando. A primeira experiência dele, ele saiu todo feliz, vamos fazer, vai acontecer. E a primeira experiência dele, ele está sendo xingado. A primeira experiência dele, ele está sendo caluniado. A primeira experiência dele, as pessoas estão se levantando contra ele, e ele ainda não viu nada, porque no capítulo seguinte, vai falar até de apedrejamento. Então ele não está, o negócio ele está começando a ver que não é tão simples assim, né? Vamos chegar e conversar, né? Vamos falar do amor de Jesus, vai ser tudo bem, ninguém vai falar nada. Eles vão aceitar, afinal nós estamos levando o evangelho do reino. Nós estamos trazendo boas novas. Vamos seguir, versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas. Olha lá, incitaram mulheres o quê? Piedosas, de elevada posição, e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Está dando para entender porque João Marcos desistiu? Eles pregam, eles anunciam o evangelho do reino, os judeus sentem inveja. Irmãos, esse é um dos piores e mais terríveis baixos sentimentos que está no coração, na alma do homem: a inveja. Já pensou? Ninguém está fazendo nada, ninguém está trazendo uma palavra de alegria, de conforto aos corações. Aí Paulo, Barnabé vão falar do amor do Senhor, e os judeus não gostam disso. Eles ficam revoltados. Não, vocês estão falando, o que vocês estão falando? E começam a levantar todo tipo de situação. Sabe aquela coisa quando você fala assim: poxa, ninguém está fazendo, eu vou me movimentar para fazer. Aí parece que só foi você se movimentar para fazer, todo mundo cresceu o olho. Ninguém faz. Mas aí você começa a fazer, começa a invejar. Não tem sentimento pior, irmãos. Isso faz com que João Marcos desista, porque não há sentimento pior do que isso. Ele desiste agora, sabe por quê? Por causa da inveja. Ele desiste por causa da oposição. Eu estou me levantando para fazer o bem, mas as pessoas estão colocando oposição, estão colocando barreira. Ele desiste por causa da má recepção. Eu não fui bem recepcionado. Ele desiste por causa das calúnias. Estão falando mal de mim, estão falando inverdade sobre mim, vinda de pessoas o quê? Piedosas, mulheres piedosas, pessoas de bem, que foram incitadas e ouviram aquilo que os judeus falaram. Mas mas João Marcos, mais Paulo, mais Barnabé, eles estão anunciando o evangelho do reino, eles estão fazendo aquilo que o Senhor comissionou os discípulos, lá em Mateus capítulo 10,
que a gente leu. Eles estão levando o evangelho do reino, trazendo cura, libertação, milagre. Mas João Marcos agora ele não consegue entender isso. As pessoas não querem receber, elas estão me caluniando, elas estão com inveja, elas estão fazendo oposição contra mim. Eu não quero continuar. Tudo isso faz João Marcos parar. Quer saber? Paulo, Barnabé, valeu. Eu vou voltar para casa. Eu não vou seguir adiante não. João Marcos, irmãos, ele não aprendeu o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou? Bate a poeira, continua trabalhando. E é exatamente isso que Paulo e Barnabé fazem. Quer a prova? Atos capítulo 13, versículo 51. Olha lá. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Paulo sabia, eles sabiam o que Jesus estava falando. Eles saíram para anunciar o evangelho do reino, mas eles não foram bem recebidos. O que Jesus falou? Bate a poeira dos pés, segue em frente. Eles sacudiram o pó que veio, amados, da falta de respeito. Eles sacudiram o pó que veio da falta de hospitalidade. Eles sacudiram o pó da falta, sabe, do jeito que foram recebidos. Foram mal recebidos, mas eles estão batendo o pé. E eles vão seguir para Icônio. Em Icônio, você acha que vai dar tudo certo? Não. Em Icônio eles serão maltratados também. Mas não tem problema. Eles aprenderam a sacudir de si o pó. Aprenderam a sacudir de si mesmos a poeira da desilusão, irmãos. Quando você tenta fazer alguma coisa boa e as pessoas não aceitam. Eles aprenderam a sacudir a poeira da falta de respeito. As pessoas não respeitavam eles. Dos maus tratos. E eles resolvem seguir em frente. E eles seguem em frente, porque eles entenderam isso. Não foi bem recebido, foi maltratado, ok. Não é o fim do ministério por causa disso. Eu não estou dizendo, irmãos, que você tem que se tornar um robô ou um insensível. Mas eu estou dizendo que o conselho de Jesus, ele é muito importante. Se você quer que o seu ministério dure mais do que algumas semanas, ou alguns meses, ou alguns anos apenas. Deus comissionou você, para que você não viva o teu ministério, a tua vida apenas um instante. Deus está falando, Jesus está falando, não leve nada de suas desilusões. Porque existem experiências que têm o potencial de trazer paralisia. E quantos cristãos estão paralisados? Porque não bateram, não sacudiram a poeira dos pés. Porque eles tiveram boa intenção, eles foram anunciar o evangelho do reino. Eles vieram para anunciar o evangelho da paz. Mas eles foram maltratados. Mas as pessoas falaram mal deles. Mas eles foram caluniados. As pessoas levantaram falso testemunho contra eles. Mas Paulo e Barnabé continuaram. Mas quantos cristãos se afastam do reino? Porque eles têm boa intenção, mas eles não entendem como que Jesus comissionou para a obra. Aí quando vem a dificuldade, quando vem o problema, quando alguém se levanta contra você, quando alguém fala mal de você, quando alguém faz isso, faz aquilo, você desiste, você para, você desanima. Talvez você estava na casa do Senhor, você servia na casa do Senhor, talvez você está ouvindo essa mensagem também pela internet. Vocês que estão aqui e esses que estão nos assistindo essa mensagem. Quantas vezes você se frustrou por aquilo que aconteceu? Jesus está falando, ei, bata a poeira dos teus pés e segue. Se não te receberam bem, se não falaram bem. Ah, pastor, mas eu esperava que o pessoal me abraçasse. Eu esperava que a pastora me abraçasse, ela me reconhecesse.
Eu esperava que a igreja olhasse e falasse assim: nossa, olha como aquele irmãozinho, ele trabalhou para Jesus. Ô irmão, vem cá, irmão, você trabalha tanto para o Senhor. Eu esperava que a igreja fizesse isso. Ou então que eles fizessem aquilo por mim. Fez? Não, não fez. Então acabou tudo por causa disso. Agora não quero mais fazer. Agora não vou fazer mais. Agora não vou trabalhar mais. Agora vou pular do barco e tudo acabou. Jesus estava dizendo: olha, vocês vão fazer uma tarefa nobre, mas algumas pessoas não vão entender. Alguns não vão aceitar. Alguns vão falar mal de você. Alguns não vão querer esse evangelho que você está pregando. Alguns não vão querer entender esse ensinamento que você está trazendo. Mas não permita que essa poeira de maldade, de decepção, entre no seu coração e paralise você. É isso que Jesus está falando. Está entendendo agora o porquê o exemplo da fobia que eu comecei a falar? Você pode falar: pô, o pastor começou a falar de fobia, o que tem a ver com a pregação? Agora você vai entender. Não permita que isso cresça na tua vida. Não permita que isso cresça e se torne um trauma dentro de você. Você precisa bater a poeira. Ah, mas no passado eu enfrentei isso, falaram mal de mim, me criticaram, se levantaram, falaram isso, levantaram mau testemunho, eu passei uma situação tão terrível, eu fui humilhado, eu fui, pastor, eu faço... Deus está falando: ei, bate o pé, sacode a poeira. Existem situações que, se não forem tratadas biblicamente, elas vão possuir o potencial de trazer esfriamento. Tem o potencial, e isso é muito sério, de que você odeie pessoas. Porque o evangelho do reino é você falar com pessoas, é você lidar com pessoas. Você lida com teu irmão no dia a dia, você vem para casa do Senhor, você vai olhar para o teu irmão, só que você precisa saber que o teu irmão também tem problemas. Tem situações. E você não pode passar a odiar por causa disso. E se não tratar, irmão, você vai ter aversão, tem aquelas, já viu aquelas pessoas que têm aversão à igreja? Você fala de Jesus, você fala de ir para a igreja. Não fala disso, não fala disso. Por quê? Situação que não foi tratada. E se você não tratar, isso vai se tornar uma fobia, isso vai se tornar uma aversão. Isso vai se tornar um problema muito sério. Querido, se você não bater a poeira dessa desilusão e você seguir em frente, isso vai paralisar você. Se você não pedir para que Jesus ele entre na tua causa, você vai ter um problema muito sério na tua vida. Se você não bater a poeira da desilusão e seguir em frente com Jesus, daí a pouco nem o evangelho você vai ouvir mais. Quantos estão vivendo assim? Quantos de nós estamos presos em situações que já foram? Já foi, irmão. Tem aqueles irmãos que ficam presos a situações que eles vivenciaram há 3, 4, 5, 10 anos, 20 anos atrás, ele continua nisso ainda. Jesus está falando: não leve nada das tuas desilusões. Bate a poeira, segue em frente, porque você está anunciando o evangelho do reino, e vai ter situações difíceis. Vamos lá, vamos ver uma outra situação. Lá em 1 Samuel capítulo 23, você não precisa abrir se você não quiser. Davi, ele está fugindo de Saul. Daí ele fica sabendo que uma cidade, a cidade de Keila, estava sendo atacada pelos filisteus. E aí, sabe o que Davi quer fazer? Ele quer salvar a cidade. Ele quer ir salvar a cidade. Ele ora a Deus, ele fala: Deus, me orienta, eu vou ou não vou? Deus manda ele ir. Ele livra a cidade. Mas Saul descobre, o rei Saul descobre que Davi está ali, ele está perseguindo. É aquele momento que ele está de fúria com Davi, ele quer pegar Davi de qualquer forma. E aí Saul descobre, agora ele tem de lidar com a fúria do rei. Olha que Davi vai ter, Davi foi lá para ajudar.
E ele de fato ajudou, livrou das mãos dos filisteus a cidade. Mas agora ele vai ter que lidar com o rei que ele acabou de ajudar. Porque o rei está vindo aí furioso querendo pegar ele. E para piorar ainda, irmãos, ele ainda vai ter que lidar com os homens da cidade que ele ajudou. E que mesmo assim vão entregar ele para a morte. E detalhe, lá no versículo 10 de 1 Samuel 23, Davi vai consultar o Senhor. E aí, Senhor, o que eu faço? Saul vai vir? O povo vai me entregar? O povo de Keila? Eu acabei de ajudar eles. Eu salvei eles das mãos dos filisteus. Aí o Senhor vai responder: sim, Saul vai vir. E os moradores que você salvou, os moradores de Keila, eles entregarão você para Saul. Sabe o que é isso, irmãos? Decepção. Esse é o sentimento de Davi. Acabou de fazer o bem, lutou, pôs a vida dele em risco, em perigo. Ele poderia ter morrido lutando com os filisteus para salvar aquela cidade. Mas a mesma cidade que agora deveria ser grata, porque Davi lutou, salvou eles. Deus está avisando, ó, Saul vai vir. E na hora que Saul chegar, eles vão entregar você para Saul. Qual o sentimento? Só que você consegue se identificar com Davi? Quantas vezes você está ajudando. Aí quando você menos espera, decepção. A pessoa que você estava ajudando, ela te decepciona. Mas ainda assim, Jesus está falando assim: sacode a poeira, bate o pé e segue em frente. A gente tem de lidar com ingratidão muitas vezes, irmãos. Entenda isso nessa noite. Dá para contar nos dedos as pessoas que já chamaram o pastor ou a pastora só para perguntar como está. A gente escuta: o pastor é isso, o pastor é aquilo, a pastora é aquilo outro. Mas eu pergunto: quantas pessoas um dia chegaram só para perguntar: pastor, está tudo bem com o senhor? Pastora, está tudo bem com a senhora? Como está? Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Eu tenho orado pela sua vida. Só isso que eu quero falar, pastor. Jesus te revista. Imagina se o pastor, se a pastora, o presbítero, o missionário, seja quem for, imagina se ele permitir que esse pó da decepção entre no seu coração. Pastor, me ajuda aqui, fulano me ajuda aqui, faz aqui, e você vai lá, você faz. Aí na hora que você menos espera, a pessoa vai vir as costas para você e finge que você nem existe. Você dá todo o suporte, você dedica horas, tempo, e oração, e ministro daqui, ministro de lá, e depois vira as costas, acabou, e nem quer mais papo com você. Já pensou, irmãos, se a gente permitir que esse pó entre no nosso coração? Imagina se você deixar a poeira da desilusão ficar dentro do teu coração, o que vai acontecer? Você não congrega mais, você vai querer desistir, você fala assim: por que eu vou fazer isso? E é o que muitos cristãos têm vivido hoje, achando que é mais fácil congregar de casa. Não sou contra você fazer uma transmissão ao vivo, mas o teu lugar de estar é aqui na casa do Senhor, porque é fácil você congregar da tua casa. Sabe por quê? Você deixou a poeira da desilusão entrar no teu coração, você fala assim: aqui eu não preciso me relacionar com ninguém. Mas a Bíblia fala: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, não em separação. Porque esse é o desafio. Esse é o desafio que o Senhor coloca para as nossas vidas. Mas quantos de nós deixamos a poeira da desilusão entrar no nosso coração? Quantos estão vivendo assim? Talvez você está aqui, está vivendo assim. Talvez você está assistindo, você está vivendo assim. Deus fala: ei, sacode a poeira, segue em frente. Segundo ponto, irmãos: não saia sujo de experiências ruins. Não saia sujo de experiências ruins. É isso que Jesus está falando também. Ou seja, não deixe que experiências ruins definam quem você é, definam a tua personalidade. Vamos ver a situação do povo de Israel.
O povo de Israel que está no Egito. Os caras saem do Egito, 400 anos ali, escravos. Agora eles estão libertos. Mas aí lá em Números capítulo 11, versículo 5, eles começam a reclamar, porque eles sentiam falta das comidas dos egípcios. Deus fez todo um processo. Deus está mandando maná. Deus está realizando milagres, prodígios. Deus está libertando o povo. Mas o povo está com saudade do Egito. E isso atrapalhou a peregrinação deles. Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles viveram uma experiência ruim. Deus está libertando. Ao invés de eles saírem limpos, não, eles saem com a sujeira junto. Eles saem da experiência ruim, mas levam a sujeira junto. Dando um salto na história, eles vão entrar em Canaã. Ok, entrar em Canaã. Mas quando eles entram em Canaã, eles se contaminam com os deuses cananeus. Aí, amados, o que vai acontecer? Lembra de 1 Reis, capítulo 18, capítulo 18. Elias e os profetas de Baal. Eles estão adorando outros deuses, participando de sacrifícios e tal, aquela coisa toda. Resultado, Deus vai limpar esse povo. De que forma? Cativeiro babilônico, 70 anos de exílio. Resolveu o problema da idolatria. Resolveu. Porque eles não voltam, eles vão voltar, passa o cativeiro. Eles não vão voltar adorando outros deuses, aprenderam a lição. Só que quando voltam, eles voltaram o quê? Com a preguiça espiritual de Babilônia. Está impregnada deles. Não querem mais servir, não querem servir a Deus. Só pensam neles. A casa deles está maravilhosa, está bonita, está esbelta, mas o templo está abandonado. E o Senhor tem que repreender. O Senhor tem que falar novamente. Está percebendo um padrão? Eles ficam no Egito, saem do Egito, mas o Egito não sai deles. Chegam a Canaã, mas se envolve com idolatria. Vão para a Babilônia, saem limpos da idolatria, mas agora não querem louvar a Deus, não querem adorar, não querem fazer nada, só querem cuidar dos seus próprios umbigos, seus próprios narizes. Não querem servir a Deus. A libertação plena é aquela que deixa você livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se você não está 100% livre, irmãos, então ainda falta bater a poeira de experiências ruins. Falta tirar a sujeira de situações passadas. Às vezes a gente até saiu daquela situação, mas você continua levando a sujeira com você. Então não adianta. Não adianta. Entende por que tem que ser tratado? Se você não tratar, você vai continuar levando a sujeira. Aonde você for, você vai caminhar levando a sujeira. Falta se limpar completamente, até que consiga andar de novo, de verdade. Aí tem aqueles que falam: pastor, eu estou entendendo. Estou entendendo a mensagem. Eu estou entendendo que você está pregando. Estou pegando, peguei a ideia. Mas agora estou mais tranquilo, estou numa nova fase. Qual a nova fase? Deus me chamou só para ouvir. Deus não chamou ninguém para ouvir, meu amado. Só para ouvir. Você vai ouvir, mas você vai trabalhar também. Deus não chamou você só para você esquentar banco, não. Deus não chamou para você trabalhar no reino dele. Ele comissionou. Ele comissionou a mim e a você, irmãos. Não existe esse ministério de ouvir apenas. Esse ministério eu não conheço. Sabe o que está faltando? Está faltando você bater a poeira dos pés, irmãos. Já passou, querido. Tem gente que reclama que não consegue caminhar como os outros caminham. Mas aquela pessoa, o pastor tal, a pastora, o fulano, o missionário, o presbítero, né, o líder, o professor. Eu não consigo caminhar como eles caminham. Mas a minha pergunta é: você está interessado em fazer como eles fazem? Porque a gente fala: não, eu quero, mas você está interessado em fazer? Ou você vai continuar trazendo experiência ruim? Você ora como o outro? Não. Você lê como eles? Não. Você estuda como eles? Não. Você prega como eles?
Não. Faz o que ele faz? Não. Mas você quer viver que nem o outro? Quer. Tá de brincadeira, né, irmão? Existe um preço, irmãos. Não saia sujo de experiências ruins. Mas quando nós estamos ainda carregando, eu tive uma experiência ruim, já passou, mas eu continuo carregando ela comigo, continuo levando sujeira comigo. Você não vai conseguir caminhar para lugar nenhum, querido, dessa forma. Deus te trouxe aqui, Deus está fazendo você ouvir essa mensagem outro porque Ele quer curar você. Você é escolhido dEle, você é separado por Ele, você é comissionado por Ele. Bata a poeira dos pés e siga. Se não te receberem bem, se não te tratarem bem, se não te abraçaram, não se importa, bata a poeira e segue em frente. Isso não vai fazer você parar, querido, mas você vai ter que avançar. Deus está te estruturando, Deus está te tornando alguém forte. Para a gente terminar, irmão, não dá tempo de continuar falando tudo que tem para falar. Comece agindo. Comece agindo. Sabe quando você está cansado? E tem aqueles momentos de viajar. E aí você pega aquelas viagens que é uma reta. É um retão. E você olha, parece que o negócio não tem fim. Você olha, parece que não vai acabar nada. Às vezes tem aqueles dias que eu estou no meu trabalho. E aí quando eu vou embora, às vezes eu vou pelo subsolo. No aeroporto ele tem vários níveis para você sair. Eu vou pelo subsolo que eu acho que é mais vazio. Só que chega uma hora, você está cansado, tem um retão, irmãos, mas tão grande que você andando assim, você olha, o negócio parece que não vai acabar mais. Você fala, meu Deus, quando isso vai acabar? E detalhe, você não sabe o que vai vir depois, porque você só está numa reta que não acaba nunca mais. Mas a gente está cansado, parece que não acaba nunca. A vida, irmãos, o que eu quero dizer com isso? A vida não é ruim, mas o jeito que você escolhe viver e ver pode ser muito ruim. Tudo é questão de perspectiva. Depende de onde você olha, depende o tipo de poeira que você permite entrar dentro do teu coração. O tipo de sujeira que vai estar na tua alma, no teu coração, no teu espírito. Afinal, o que você vive hoje, o que você vive agora, é o resultado do quê? Das escolhas que você já fez. Entenda isso. A gente tem o costume de culpar o fulano, o beltrano, porque eu vivi aquela situação, porque eu vivi aquela outra situação, porque eu vivi isso, eu vivi aquilo. Eu continuo trazendo sujeira, eu continuo com as minhas experiências ruins. Mas você esquece de uma coisa. Você é fruto das suas próprias decisões. Você é fruto das suas próprias escolhas. O seu casamento hoje, o seu casamento agora, é o resultado das escolhas que você fez. Você fez. O que você vive hoje é o resultado da escolha que você fez. A tua situação financeira que você está vivendo hoje é resultado do quê? Das escolhas que você fez anteriormente. Ah, pastor, eu estou endividado, Jesus não está me abençoando. Você escolheu certo? Você foi prudente ou você saiu comprando um monte de coisa e se endividou? O seu ministério, a sua vida, o seu trabalho, enfim, acertadas as escolhas ou não, o que você vive hoje é o resultado da tua própria escolha, o que você escolheu. Não existe, e essa é uma coisa que Deus quer nos libertar, amados. Para de culpar, de arranjar culpados, de viver do passado. O que você vive hoje é fruto das suas próprias escolhas. Você que escolheu isso. Pessoas sofrem hoje porque escolheram ser duras, porque escolheram ser ranzinzas, porque escolheram ser teimosas. Mas o grande lance do Evangelho, irmãos, é que você não precisa ser vítima de você mesmo. Porque no final a gente é reflexo das nossas próprias decisões. Utilize os conselhos de Jesus. Eu quero terminar falando isso. Você não precisa ser refém das suas próprias escolhas. Utilize os conselhos de Jesus. Utilize mais o gerúndio do nosso português. O grande segredo vai ser a gente usar um pouco mais o gerúndio. Sabe como? Pastor, não sei como fazer. Comece agindo. Comece começando. Por exemplo, vamos falar, perdão. Vamos pegar um tema genérico. Não consegue pedir perdão?
Comece pedindo. Não, pastor, eu não consigo pedir perdão. Começa pedindo. É simples, abre a tua boca e peça perdão. Ah, eu não consigo perdoar. Começa perdoando. Parece difícil, mas é simples. Comece agindo. Comece fazendo. Ah, eu não consigo dar uma chance. Comece dando uma chance. Entenda isso, não existe seminário, não existe curso, nada, irmãos. Esse é o sentido. As coisas velhas já passaram. Tudo pode ser novo, se você estiver disposto a viver o novo. Esse é o ponto. Vocês acham que a gente vai fazer curso, vai fazer isso, vai fazer aquilo, para eu conseguir perdoar, para eu conseguir fazer... As coisas velhas se passaram. É uma escolha novamente tua. Está entendendo? É uma escolha. É isso que a gente está falando assim, bate o pé. É uma escolha tua. E o novo, sabe o que é o novo? O novo é enfrentar as velhas encrencas com atitudes diferentes. Às vezes você vai voltar para enfrentar aquela mesma situação que você voltou. E é isso que você não está entendendo. Aquilo que a gente ainda não venceu, você ainda vai ter que vencer. Você vai continuar passando até você vencer. É enfrentar a vida, irmãos, sem a poeira que as desilusões trouxeram para a gente. Vamos ficar de pé. Enquanto João Marcos desistiu por causa da oposição, Paulo e Barnabé sacudiram a poeira. Sabe qual foi o resultado? Atos 13, 51 e 52. Sacudindo, porém, contra eles o pó de seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Entendeu? Foram caluniados, foram xingados, foram humilhados, levantaram mau testemunho, expulsaram quase que a pontapés eles da cidade. Mas a palavra do Senhor nos conta que Paulo e Barnabé, eles sacodem a poeira dos pés. E a palavra do Senhor fala que os discípulos de Jesus, então, eles continuam caminhando cheios de alegria e cheios do Espírito Santo, porque eles sabem a quem eles estão servindo e para quem eles estão fazendo, para quem eles estão anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Deus está falando para você, você pode ser cheio de alegria e também cheio do Espírito Santo. Sacode a poeira que só fez mal para você. Sacode o pó que paralisou você. Sacode, irmãos, o pó da desilusão. Sacode o pó da rejeição. Eu não sei o que impregnou em você nos teus pés, que te impede de andar por muitas vezes na vida. Deus está falando nesta noite. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da graça do Senhor. Sacode o pé, sacode o pé, sacode o pé e caminha. Vai ter dificuldade, vai ter luta, vão falar, mas você fala: Senhor, eu prossigo para o alvo. O meu alvo é Cristo, Senhor. Eu não vou olhar para as situações que estão à minha volta. Eu não vou olhar porque as pessoas falaram de mim, porque eu sei a quem eu sirvo. Eu não vou deixar a decepção me frustrar, mas eu vou caminhar, Senhor. Eu vou olhar para frente, porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu quero orar pela tua vida. Fecha os teus olhos. Pai, nessa noite, Espírito Santo, o Senhor tem nos dado uma ordem: sacudam a poeira dos pés. Senhor, quantos de nós temos levado desilusões para as nossas vidas, para as nossas casas, para o nosso dia a dia, para a nossa igreja, para o nosso ministério. Quantos, Senhor, tem se mantido sujos dentro de experiências ruins que o Senhor já tirou, que já passaram.
Quantas pessoas estão paralisadas e não conseguem sair desse ciclo, e gira e não sai do lugar. Quantas pessoas que pararam, quantas pessoas que estagnaram e rodam daqui, rodam de lá. Senhor, cura nesta noite, Espírito Santo, que esta palavra traga cura, que esta palavra traga transformação, porque é o tempo de nós nos encontrarmos, Senhor, Pai, diante da Tua direção. Senhor, é o tempo de nós nos alinharmos, Senhor, com a Tua promessa, com a Tua palavra, com a Tua, Senhor, admoestação, Senhor, com a Tua direção, com aquilo que o Senhor espera das nossas vidas, Espírito Santo. Quantos irmãos se sentem, Senhor, meu Deus, rejeitados, quantos se sentiram decepcionados, quantos se sentem paralisados, quantos se sentem tão fracos, Senhor Jesus, como João Marcos se sentiu no primeiro momento, mas o tempo passou, Senhor, e ele se levanta, Senhor Jesus, para falar acerca das Tuas boas obras, para falar acerca daquilo que Tu tens feito e Tu tens realizado, Espírito Santo. Senhor, assim como aos meus irmãos, Senhor, que estão ouvindo esta mensagem, que estão aqui, Senhor, nessa noite, Senhor, toca no coração, no profundo e no escondido, aonde, Senhor, o homem não toca, o Senhor toca. Por isso invade corações agora, que esta palavra tenha o poder de penetração, Senhor Jesus, e que haja cura, restauração, Espírito Santo, e que a gente sacuda a poeira dos pés, e nós possamos prosseguir, Senhor, porque nós somos escolhidos, e que nós possamos ser reconhecidos como aqueles que servem a Deus, que nós possamos ser conhecidos como aqueles que Te adoram, como aqueles que Te louvam, como aqueles que se prostram aos Teus pés, e que mesmo diante das lutas, das situações da vida, eles não param, eles avançam, eles continuam amando como o Senhor amou. Por isso nessa noite, Espírito Santo, renova esse meu irmão, renova essa minha irmã com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua unção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém.